Essa é a disciplina Colabore 9 e vocês vão ver como é que é o passo a passo de como aplicar as atividades dessa disciplina e vamos ver um breve sumário sobre como que ela é, qual o seu propósito, o seu objetivo e a metodologia que ela utiliza. A primeira coisa que o professor vai fazer é apresentar a disciplina aos alunos, tá? De onde ela vem, quem foram os criadores e qual é a proposta dessa disciplina. E explicar como é que é a metodologia e dentro dela, né, a avaliação. E também como é que vai ser dividida as atividades da disciplina. Então, em primeiro momento, a origem dessa disciplina veio, né, de uma proposta de estudo de duas professoras que foram as fundadoras, Yolanda Cortez e Giovana de Andrade. Acredito, se eu não tiver me lembrado, acredito que seja Giovana Andrade o sobrenome dela. E a proposta dessa disciplina é tornar o aluno empreendedor, não um empreendedor como em nosso conceito, em nossa visão de empreendedorismo aqui no Brasil, que é o empreendedor aquele voltado para microempresas, empresas grandes, startups de criações de produtos. Não é esse tipo de imagem que é o empreendedorismo. O conceito que se utiliza para explicar o propósito dessa disciplina é o de empreendedorismo social. O aluno vai aprender formas de resolver problemas e esses problemas estão ligados ao cotidiano, a um problema que está na sua localidade. Então, vai ser dessa forma trabalhada. O que se entende de também Colabore e Inove, que é assim que se chama a disciplina, o verbo colaborar implica que a disciplina trabalhará em um tipo de metodologia que é o tipo de metodologia que se trabalhava lá na Finlândia também, que é o chamado aprendizagem a partir de times inteligentes, equipes inteligentes, que é também um tipo de metodologia ativa. Além de também trabalhar com resolução de problemas, o PBL, que é aprendizagem baseada em problemas, também será trabalhado os projetos, criações de projetos, que é o PRBL, que é um tipo de metodologia também ativa. Com relação as atividades que serão feitas serão trabalhadas em 2 eixos. No primeiro semestre, haverá 3 temas. Um tema que é relacionado à criatividade, inovação, e o outro tema que é relacionado a um contrato de aprendizagem, como é que a convivência, como são as regras de convivência que eles vão ter que desenvolver. E depois vai ter que também aprender a trabalhar em equipes, que o outro tema é aprendizagem baseada em equipes, que é uma metodologia ativa. Então, essas são as coordenadas do primeiro semestre. No segundo semestre, será voltada para 2 aspectos. O aspecto da educação financeira, mais voltada a como é que se coordena os problemas com relação ao setor financeiro, não o setor financeiro, a economia nacional, mas sim ao pessoal,
Como, por exemplo, um professor, ao criar um projeto, ele vai ter que ter em mente quanto ele vai gastar. No mesmo caso, o aluno, quando vai resolver algum problema, vai ter que ter ideia o que ele vai precisar para resolver esse problema. Isso implica custos. Quanto custa uma borracha? Quanto custa um caderno? Quanto custa um lápis? Então, basicamente, esse tipo de noção. E ainda na segunda parte do segundo semestre, temos também dois tipos de aspectos, que é a cultura maker e o impacto social. Na cultura maker, vamos ver como trata os diferentes métodos, as diferentes ideias das startups que se utilizam e se apoderam para engrandecer-se. E o aluno vai ter uma ideia de como é que ele vai utilizar ideias de grandes empresas na vida dele. E o impacto social vai ser como ele vai desenvolver todo o conhecimento que ele aprendeu. Ainda sobre uma coisa interessante no primeiro semestre é que vamos trabalhar em 6 tipos de temas que são desenvolvidos a partir da problemática que se gera dos problemas sociais e que elas estão dentro de uma ferramenta chamada Agenda 2030, que é justamente uma perspectiva de como são os problemas globais. Então, isso é o que se deve ter em mente antes de iniciar a disciplina Colabore 9. O tema 1, que vamos desenvolver em 2 semanas, é da inovação em criatividades e que se centrará, se constituirá em conceitos sobre essas duas perspectivas. Em primeiro momento, o que a gente tem de conhecimento sobre o que é inovar, o que é criatividade. O fato de inovar implica a noção de ter um conhecimento de mundo e a prática desse conhecimento. E a criatividade, que é um dos aspectos das competências do século XXI, vai ser utilizada para agregar conhecimento, para criar conhecimento. Então as duas coisas estão ligadas simultaneamente, que o aluno deve entender. Então, quais foram as sugestões aqui que eu coloquei? Não são do manual, são sugestões que eu coloquei, que é só a título de conhecimento para o professor. Existem alguns canais que são para interatividade, de conhecimentos, curiosidades também, como o TED, é um dos canais do YouTube, o canal do Murilo Gun, e a Fantástica Fábrica Criativa, que eu também gosto muito desse canal. Então são algumas sugestões que eu coloquei para que vocês tenham uma ideia de como trabalhar. Então nessas 2 semanas, ali em cima onde eu coloquei, vamos trabalhar com brainstorming. O brainstorming é o que os marqueteiros chamam de tempestades de ideias. Os grandes empresários utilizam para começos de projeto, que são lançar ideias simultâneas, ideias contrapostas, ideias semelhantes, ideias variadas, que servem para depois criar uma síntese. Dessa síntese vão ser criados projetos. Então, este é o brainstorming. É a chuva ou a tempestade de ideias. Na primeira semana do tema 1, que são 2 aulas cada semana, Colabore 9, lembrando que essas aulas são geminadas, certo? Não pode ser aulas separadas, uma aula antes do almoço e outra aula depois do almoço. Tem que ser aulas geminadas, uma seguida da outra, certo? E que são aulas que são colocadas no percurso da semana. Não influi muito se colocar numa sexta, porque
no final de uma sexta, aliás, porque o aluno já está mais cansado e não vai conseguir, é, é, vamos dizer, criar, inovar. Mas assim, essa é uma disciplina diferente das outras que vai trabalhar como um primeiro momento é o quebra-gelo, então coisas dinâmicas, é mais uma disciplina prática. Muitos alunos, pelo que se viu no decorrer do modelo de escola cidadã, gostaram muito da disciplina porque é uma disciplina diferenciada, ela sai do aspecto cotidiano e mecânico e ela se diferencia por ser prático, o aluno não se entedia, porque tem umas coisas diferentes, são metodologias diferentes. Então, no primeiro momento, na primeira aula, e também pode ser atribuído em todas as aulas antes de iniciar a aula, fazer um jogo que tenha a ver com a interação entre o aluno, que tenha a ver com aspectos de solidariedade, cooperação, criatividade, que são os eixos que serão utilizados para o aluno criar e inovar. Então, esse quebra-gelo pode ser dinâmicas com jogos, brincadeiras para iniciar a aula, como eu postei aqui. Quebra-cabeças, que são tipo aquelas mensagenzinhas do Facebook, que tem uns códigozinhos, parece uma matemática, só que em formas de códigos, imagens. Um pato mais uma galinha igual a 4. E assim vai. Tipos desse tipo de jogos com palavras, jogos dinâmicos. E também dinâmicas que envolvem a corporalidade, que é também um dos eixos, dos princípios e dos eixos, os eixos educativos da escola cidadã. Esses eixos educativos ou eixos formativos, um deles é o princípio da educação interdimensional, que gera a partir da corporalidade, espiritualidade que o aluno vai precisar para fazer com que seu desempenho seja mais estimulado. Então, tem um exemplo aí de uma dinâmica nesse vídeo que vocês podem ver depois e ver como é que funciona. Existem vários tipos, como esse aí, que é a dinâmica das frutas. Tem um outro também chamado nó humano, que essa vocês podem deixar para quando tiver sobre o contrato de aprendizagem, ou melhor ainda, quando passarem para a aprendizagem a partir de equipes inteligentes, porque é uma brincadeira, é uma dinâmica que envolve a confiança, o acreditar no outro, a competitividade e a interação entre humanos. Então, podem deixar uma dica que podem deixar para quando tiver esta etapa. A atividade que ainda está no tema 1, que da primeira semana, é 4 coisas em comum, que está dentro do caderno, que é do manual, né, de apoio do Colaborando 9 aos professores, que foi feito por Giovana e Yolanda Cortez. A primeira atividade é essas 4 coisas em comum. Os alunos vão se juntarem em equipes, em duplas, mais especificamente, e vão conversar entre si, falando, discutindo sobre coisas que têm em comum entre eles. Só que tem uma coisa, não é coisas óbvias, coisas que já tem de cara, tem que ser coisas diferentes, coisas que eles façam um checklist e depois vão ter que apresentar. Então eles têm 5 minutos para fazer esse diálogo
e vão apresentar sobre o que eles conseguiram captar. E, se possível, o professor tiver em mãos algum equipamento, colocar uma música de fundo. Na Finlândia, como a gente já passou pela formação, a gente viu com as formadoras, principalmente com a minha formadora, Yolanda Cortez, que na Finlândia alguns alunos ficavam sentados, outros em pé, outros com fones de ouvido, e ambos tinham uma música relaxante para estudar. E o professor não intervia, apenas o aluno é que se direcionava para estudar sozinho com esse tipo de ação. Estudar ouvindo, que não conseguia estudar com barulho, tinha um fone que era adaptado para ruídos, impedir ruídos. Então essa é uma coisa diferente que o nosso Brasil não tem. Uma coisa diferente cultural. Uma cultura do outro a gente aprende também, né? Depois dessa atividade, né, o professor ele vai ter que ver quais são os tipos de coisas incomuns e vai ter que anotar para ter uma perspectiva do que aconteceu no dia. Depois vai ter uma sondagem. Essa sondagem vai ser as perguntas sobre o que os alunos esperavam da disciplina Colabore 9. O que eles achavam, o que eles pensavam antes, o que eles pensam agora e o que eles pensam depois. Então, o antes, agora e o depois. O que eles esperam, o que eles esperavam da disciplina. E o professor deve registrar essas observações para quando tiver o planejamento das aulas, ele ter que agregar esses conhecimentos. Depois, a atividade ainda da primeira semana, isso são para 2 aulas, por isso que parece muita coisa, mas se dá para fazer em 2 aulas, é o Se Vira nos 3. O Se Vira nos 3 é um grupo de alunos que vão se desenvolver em forma de ilha, o professor pode colocar em forma de círculo. Aqui diz até 6 alunos. Se o professor tiver mais de 40 alunos, que isso acontece, então pode aumentar esse número de alunos de forma igual, que as equipes sejam distribuídas de forma igual. E depois o professor vai ter que pedir anteriormente, antecipadamente, por isso que ele tem que fazer no planejamento, um checklist de coisas que vai precisar para a semana. E vai ter que direcionar a coordenadora pedagógica e a coordenadora de administração financeira, CAF, e vai escalar quais são os materiais. Nesse caso, vamos precisar de uma régua, folha A4, né? E um clipe. Eles vão precisar de três objetos, certo? E outra coisa, que seja antecipado para os coordenadores não ficarem, né, atarefados ou sobrecarregados. Como é que funciona essa brincadeira? A equipe desses alunos foram formados vai receber esse material e eles vão ter que desenvolver um produto, uma ideia ou um projeto que seja só com esses 3 objetos. Eles vão ter que fazer, por exemplo, um outro objeto com esses 3. Eles não podem fazer só com um ou com 2, tem que ser com os 3. Eles vão ter que usar a criatividade. Não pode copiar. O professor tem que ver nas equipes quais são os que estão fazendo isso, que aluno faz isso, às vezes, né, copiar do outro. Então vejam e veja como é que eles estão fazendo. E depois que eles terminarem, eles vão ter que apresentar esse produto. Apresentar igualzinho como se fosse comercial TV. Eles vão ter que vender o peixe, vão ter que vender o produto, vão ter que ser convincente para que serve aquele produto, preço,
quais são os benefícios, por que eu devo comprar. Me convença. Então, esse tipo de performance que o aluno vai ter que ter. Agora vamos para a segunda semana. Né? O aluno, o professor já terminou essas atividades que são para uma semana. Agora vamos para outra semana. Novamente 2 aulas geminadas, lembrando, certo? E o que vamos fazer nessa segunda semana? Haverá atividades de novo de brainstorming, que na primeira os alunos eles tiveram que falar sobre coisas em comuns. E essas chuvas, essas tempestades de ideias, ou seja, essas formas de como eles se expressam, é o brainstorming, é o que eles jogam de conhecimento. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu sou assim, eu sou dessa forma. E eles vão construindo conhecimento a partir do que eles sabem. Nessa daqui também tem um brainstorm. Eles vão ter que identificar 7 possíveis problemas. Identificar e vão ter que descrever. Perdão. O que encontraram um caminho de casa para a escola. Não necessariamente precisa ser dessa forma. Podem inovar. Pode ser até na própria sala. O que eles veem na própria sala. O que eles veem na própria escola. De diferente. Ali no cantinho da parede tem um buraco. Um problema. Tem um buraco. A janela é quebrada. Um problema. Eu vi uma cadeira pichada, uma cadeira com desenhos. É um problema. Então eles vão ter que identificar quais são as coisas diferentes que não estão ali por estar. Foi alguma coisa que aconteceu que interferiu naquele objeto ou naquela coisa. É um problema. E vão ter que fazer isso em 5 minutos. Então eles vão conversar em equipes e vão ter que fazer isso em 5 minutos. Essa atividade está lá nas sugestões do manual. Também, assim como aquelas outras anteriores, também estão no manual do professor do Colabore 9. Eles terão 10 minutos para descrever. Aqui, esses 5 minutos aqui é o percurso que eles vão ter para fazer na escola, tá? Só para ter ideia, caso eles vão fazer isso na sala, tem 5 minutos para fazer isso na sala, e se forem fazer o passeio na escola, 5 minutos. Depois, tem mais 10 minutos para eles fazerem essa descrição, vão ter que narrar essas descrições que eles tiveram, esses insights que eles tiveram nesse percurso, seja da escola para casa ou na própria escola. E vão ter que fazer essas conexões. Que tipo de conexões são essas? Como está escrito aí, eles vão ter que fazer um tipo de ligação. Este buraco na parede que eu vi, o buraco na calçada, está relacionado a quê? Qual o tipo de solução que eu tenho para corrigir esse problema? De onde vem esse problema? Será que foi um aluno que furou aquele buraco? Será que foi um aluno que quebrou a janela? Será que alguém fez o buraco na calçada ou na rua? E etc. Então eles vão ter que fazer essas conexões e em um infográfico. A ideia que se tem é de que se faça, que assim que vai ser trabalhado várias vezes, muitas vezes vamos utilizar o mapa mental. E o que é um mapa mental? Tem que ter uma ideia central, que é o problema que eles encontraram, e ao redor deste problema vai ter coisas que são conectadas a esse problema. De onde vem? Passa uma setinha para cima, coloca de onde vem,
como foi feito esse problema, quem pode resolver, como pode resolver, fazendo dessa forma uma espécie de esquema. Aqui temos uma que está dentro da apostila do manual do professor, um exemplo de mapa mental. Lá no meio, a ideia central, e ao redor as ideias. A primeira ideia, a segunda ideia, a terceira ideia e assim vai, que são ideias diferenciadas. A primeira ideia pode ser o quem fez, quem ocasionou. Segunda ideia, como podemos resolver. Terceira ideia é quais são os tipos de interferências que o aluno pode realizar para ajudar a resolver o problema. E assim vai. Então, esse é o mapa mental. Agora vamos para o próximo segmento. Existem 3 etapas depois que o professor tem que ter em mente. A primeira, antes de tudo, tem que os alunos se apresentarem. Se já são conhecidos, ok, então vai de maneira bem rápida. Isso é para, como são alunos de primeiro ano, estar no segundo momento da disciplina, necessita até mesmo o professor lembrar os nomes. Quem está sendo proativo, quem não está sendo proativo e assim vai. Segunda etapa é ter que apresentar esse problema e essas conexões a partir do mapa mental. Na terceira etapa, o professor vai fazer os seus pontos de atenção, seus pontos de vista relacionados ao que os alunos obtiveram. Então, destina-se à livre expressão do brainstormer, perdão pelo inglês, brainstormer é o quem faz, que é o professor, é o quem faz a tempestade de ideias, ou quem fez, ou quem vai fazer, é aquele que coordena. Stormers são as pessoas que estão tendo esses brainstorming, são as pessoas que estão tendo essas ideias. Então, brainstormer é o quem está coordenando e stormers são aqueles que estão criando ideias, certo? E isso é só, espero que tenham entendido como é a proposta. E além disso, vou voltar aqui para não ficar o preto. Além disso, essas são as ideias, as atividades para 2 semanas. Além dessas atividades, nós temos várias outras que serão criadas ou refeitas dos anos passados, que a cada momento os materiais estão sendo aperfeiçoados, estão sendo adequados aos momentos ou às situações. Nós temos um momento de pandemia, o material está sendo adequado pelas 2 criadoras, Yolanda e Giovana. No primeiro momento, vocês têm no e-mail o primeiro bloco, que é para ser realizado no primeiro momento da pandemia, que é a atribuição das atividades a partir da Agenda 2030. Não está aqui, mas é um breve relato que você tem que ter em mente. E vocês vão ter que desenvolver nessas 4 semanas desses eixos de organização da Escola Cidadã no momento de pandemia, que são os eixos de primeiro momento, primeira semana, identidade e autonomia no ensino médio. Segundo momento, natureza e sociedade, que é o segundo eixo da segunda semana. Terceira semana, o terceiro eixo, que é saúde. E a quarta semana, a economia. Esses 4 eixos podem ser trabalhados da mesma perspectiva que na Agenda 2030. No bloco tem as sugestões de filmes aplicativos que o aluno pode agregar para que o conhecimento dele seja aperfeiçoado a partir dessas temáticas, desses conhecimentos que ele adquiriu com a Agenda 2030.
E então isso é só. Qualquer dúvida, vocês podem ir diretamente ao meu privado, no WhatsApp ou no Instagram, o professor Joaquim, que é JLV 2013 MJS. E também tem o WhatsApp também, que é o 83 986 90 11 34. Obrigado pela atenção.